Então, nós vamos falar sobre as atitudes e ações resilientes para o reequilíbrio dos sistemas socioambientais. O tema do nosso evento. Vamos ver. Próximo. Muito bem. Olha, desde que a vida existe na face da Terra, convivemos com inúmeros fenômenos naturais que provocam desastres ambientais, não é? Entre eles, os vulcões, existem atualmente centenas de vulcões em atividade ou ruminando para explodirem a qualquer momento. E quando eles explodem, levam com fogo, com lavas incandescentes, florestas, tipos diversos de vegetação, de animais, de vegetais e populações humanas. Os maremotos, eles engolem as áreas litorâneas, cidades e até países. Os terremotos destroem também casas, residências, bairros inteiros e até cidades inteiras. Os furacões estão na moda em virtude das mudanças climáticas, eles estão acontecendo com muita frequência, inclusive no Brasil. A queda de meteoros já faz parte da vida geológica na Terra, inclusive com extinções de espécies em alguns momentos geológicos da vida. E as mudanças climáticas estão na pauta de hoje e que exige a maior atenção de todos nós e mudança de comportamento. Vamos lá, por favor, Laís. Bom, aí para ilustrar, nós temos aí os amonites de diversos tamanhos. Esses animais, eles têm um design muito especial e avançado, né? Eles têm uma capacidade de mobilidade enorme e povoavam os oceanos e mares há milhões de anos atrás. Porém, houve uma grande extinção que eliminou a população inteira da Terra dos amonites gigantes. E vamos seguir. Foram várias extinções e as extinções continuaram recentemente com o surgimento da espécie humana. É a nossa contribuição ao desaparecimento de grande parte da biodiversidade, logo quando surgimos como espécie humana. Então, no Quaternário, foram extintos preguiças gigantes, tigres, dente-sabre, mamutes, mastodontes e muitos outros mamíferos da grande parte que viveram no Pleistoceno, foram dizimados pelo homem. Vamos seguir? Então, aquele bom selvagem, isso não existe, é mitológico, porque eles tinham uma voracidade muito grande de destruição. Só não destruíam mais os homens primitivos porque não tinham a capacidade que nós, os sapiens, temos hoje, de destruição. E aí, só para citar um exemplo, não é? As Ilhas Maurícias, descobertas pelos portugueses em 1507 e ocupadas pelos holandeses em 1598, lá teve início a exterminação desse pássaro, dodô, uma ave dócil, graciosa e suculenta, que pesava 23 quilos. Elas foram eliminadas 100 anos depois da ocupação dos holandeses. Muito bem. E seguindo a próxima lâmina, esse rastro de destruição, eu posso apresentar para vocês a ave elefante, que muitos de nós não sabiam que existiu, mas também foram extintas há 1.500 anos antes de Cristo. Essas aves elefantes alcançavam 3 metros de altura
e 450 quilos de peso. Pois bem, foram também exterminadas. E aí nós seguimos como os principais e maiores exterminadores do planeta. E, seguindo, vamos seguir? Sim. A sexta extinção. Atualmente estamos em meio a mais um período catastrófico de âmbito planetário, que chamamos de sexta extinção, que está associado ao aumento acentuado do gás carbônico e outros gases de efeito estufa, ocasionando a elevação da temperatura global. Veja essa ilustração, são as áreas de reflorestamento, de monocultura de eucalipto, avançando sobre as florestas e cerrados, né? Isso acontece acentuadamente no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, no Tocantins, na Bahia e Pará, principalmente. Então, há uma concorrência maléfica das florestas homogêneas de eucalipto com os cultivos de soja, que estão devastando o território nacional, eliminando a vegetação nativa, seja ela cerrado, seja ela floresta amazônica, seja ela campos do Pantanal, seja ela até a caatinga nordestina. Vamos seguir, por favor? E aí estamos no chamado antropoceno, a era atual, onde mais de 1 milhão de espécies da fauna e flora estão ameaçadas de extinção, inclusive nós, os homens. Vamos lá? Vamos seguir? Sim, mas qual é a surpresa? Em 1949, George Stuart publicou uma obra apocalíptica chamada Mundo Habitado. Ele prenunciava, já na primeira metade do século passado, a extinção da humanidade em decorrência da superexploração dos bens naturais. Bom, isso foi há 70 anos atrás e deu no que deu. Vamos embora. Também, na década de 60, os trabalhos envolvidos pela Rachel Carson, nos anos 50, já alertavam o mundo sobre os graves danos causados à humanidade pelo uso demasiado dos agrotóxicos associados às doenças da pele, do sistema nervoso e câncer. Mas, em 2019, presenciamos a aprovação de 474 defensivos tóxicos no Brasil, em boa parte proibida em outros países. Vamos seguir? Bom, nós temos a nossa contribuição. Então, nesse 1,5 de graus centígrados de aumento na temperatura atmosférica continental, nós contribuímos com quase todo esse aumento, nós, os humanos. Então, através dos incêndios, desmatamento, guerras, consumismo, produção de resíduos, destruição dos habitats naturais, a introdução de espécies exóticas, a exploração excessiva de plantas e animais, monoculturas, agroindústria e reflorestamento, contaminação do solo, água e atmosfera e a superpopulação humana. Tem gente demais. Somos quase 8 bilhões de habitantes na Terra e estamos caminhando para 12 bilhões em 2100. Claro que o planeta Terra está sendo sufocado com tanta gente. Então, os mecanismos de equilíbrio homeostático, através da disseminação de doenças e outros elementos controladores,
estão atuando para limitar o crescimento humano, da população humana, e a destruição provocada por eles, pela população humana. Vamos seguir? E aí há uma consequência que é a qualidade de vida no ambiente urbano, como é também no rural. Mas para falar em cidades, né, são muitas e grandes cidades, né, que impermeabilizam o solo, que criam a ilha de calor, as ilhas de calor, não é? E provocam tempestades e grandes prejuízos sociais e econômicos. Então, os problemas passam pelo adensamento populacional urbano, a eliminação de áreas verdes, a impermeabilização do solo, verticalização das habitações, a favelização, o tráfego intenso de veículos, a poluição, o desemprego, a violência, o vandalismo e a expulsão dos animais silvestres dos seus habitats naturais. Vamos seguir? Bem, essa é uma cena que a gente assiste a todo ano, não é? E vale lembrar que nos últimos 20 anos, os Estados Unidos gastaram 8 trilhões de dólares promovendo invasões, bombardeios, manobras militares e de inteligência em 85 países, resultando na morte de 7 mil soldados e 387 mil civis. Em contrapartida, novos grupos militantes islâmicos surgiram nos lugares onde houve intervenção americana. Olha, em termos de devastação ambiental, não é? O Iraque e o Afeganistão, a Síria, o Líbano, são países destruídos pelas guerras e ambientalmente não existem, não é? Natureza morta nesses países e outros, como os africanos, por exemplo. Vamos seguir. Bom, o mundo, todos sabem, está em chamas. Não é só o Brasil, embora o Brasil seja bem representado, não é, nesse mapa de 2001. E você observa que o Brasil quase todo está em chamas. Aqui embaixo tem a imagem dos focos de incêndio no Brasil em 2017, só que aumentaram consideravelmente nos últimos anos e no último ano, mas não é só o Brasil, os Estados Unidos, a Califórnia, não é? A África subsaariana, o Sudeste Asiático, a Austrália, a China e a Europa setentrional, a Península Ibérica, com Portugal e Espanha, ardem em chamas. Parece a volta da Inquisição em grande, enorme escala. Vamos seguir? E aí, claro, no nosso caso, afeta os rios voadores, não é? Que levam chuvas para os países fronteiriços da América do Sul, para o sul e sudeste do Brasil. Então, nós estamos padecendo da falta de água, não é outra coisa que não o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, né? Então, nós estamos perdendo muita água. Atingimos 15% de eliminação da rede hídrica do país. É muita coisa. 15% sem água do manancial hídrico do Brasil, a menos, é muita coisa. O Pantanal está secando, a Caatinga já secou, e essa seca entrou pela Amazônia, não é? Sobretudo a Amazônia Oriental, não é?
o Pará, descendo pelo Mato Grosso, o Maranhão, né, estão padecendo de falta d'água. Vamos seguir? E aí vai comprometer os nossos aquíferos, não é? Como o Alter do Chão, com 162 mil quilômetros cúbicos de água subterrânea, né? O aquífero Guarani, eles estão comprometidos, não é, com a redução de chuvas no território nacional. Vamos lá? Além da redução de chuvas, há o envenenamento do campo e das águas, né? Dos mananciais hídricos, das águas subterrâneas, dos lençóis freáticos, dos lagos e rios, não é? Através da contaminação dos chamados agrotóxicos, né? Os defensivos químicos que são utilizados em larga escala no país. Vamos seguir? Bom, então a teia da vida, né? Ela diz que a natureza é um todo vivo, onde os organismos se integram ao meio ambiente em redes complexas que são denominadas no conjunto ecossistemas. Vamos passar? Acontece que deu a louca no mundo, não é? Com a quebra da teia da vida, o mundo virou de cabeça para baixo, não é? E as intervenções humanas no meio ambiente tornaram os eventos climáticos extremos, frequentes e severos, com ondas de calor, chuvas torrenciais, ciclones tropicais e temperados, secas prolongadas e suas consequências ecológicas e econômicas. Vamos passar? Bom, vivemos num mundo de plástico para agravar a situação. Passaram um pouco mais de 100 anos desde que o plástico foi inventado, né? Mas, de lá para cá, esse material está presente em todos os lugares, sem ou com algumas poucas exceções. Vamos passar? Bom, a Guerra dos Canudos. Nos anos 2015, houve uma guerra contra os canudos, né? Utilizados no consumo de refrigerantes, nos fast foods, né? Lanchonetes, etc. Bom, eles foram crucificados, mas a vida continua com os plásticos. Vamos seguir? Camisinhas. Ninguém fala em camisinhas. Ninguém usa camisinha e joga no bolso. Não, deixa para lá, joga para acolá, não é? E a vida vai seguindo assim. Então, bilhões e bilhões de camisinhas são lançadas aleatoriamente no meio ambiente. Isso é gravíssimo, porque vão virar microplásticos, viram microplásticos, e nós vamos consumir esses pedacinhos quase microscópicos de plástico na água que nós bebemos. Vamos passar? E aí nós vivemos num mundo de plástico, né? São embalagens, recipientes, roupas eletrônicas, computadores, brinquedos, automóveis. Você compra um pastel na padaria, ele vem envolvido num plástico fino. Para que isso? Isso tem que mudar. Nós temos que nos recusar a receber esse uso abusivo de matéria plástica. Não tem porquê. Quando você receber isso na lanchonete, no restaurante, no supermercado, você deixa lá mesmo. Traz o produto a ser consumido e deixa o plástico. Tá bom? Vamos seguir. E aí, com a pandemia, veja só, piorou muito a situação. A Organização Mundial de Saúde recomenda que você troque a máscara descartável a cada 2 horas. Veja só, bilhões e bilhões de máscaras com borrachinhas, elásticos, não sei o quê, são lançados no meio ambiente, agravando o acúmulo de resíduos sólidos no solo e nas águas. E tem ainda
as luvas, as seringas, os copos e embalagens descartáveis, não é? Com isolamento social, nós estamos usando mais essas caixinhas plásticas, isopor, não é? E vocês sabem muito bem para onde, né? Contaminar a nossa vida. Vamos seguir. Está difícil viver, mas vamos tentando, né? No mercado, supermercado, tem 60 mil itens, não é? Com o uso de plástico, né? E 50% deles são sintéticos. Outros 50% possuem invólucros plásticos e isopores, né? Você vai comprar meia dúzia de quiabo, você traz plástico e isopor. Vai comprar 5 tomates, vem com plástico, com isopor, não é? Então, você leva uma sacolinha e deixa esses invólucros, não é, poluentes lá na fonte, no supermercado. Eles que têm que resolver para onde destinar esse resíduo maléfico. Vamos seguir? E aí, os oceanos, né? 8 milhões de toneladas plásticas são lançadas no oceano todos os anos, né? Então, 150 milhões de toneladas de plástico vagando nos mares. Vamos seguir? Terrível. Aí eu tive uma experiência, eu e a Cláudia, a esposa, em 2016, nós fomos na Ilha de Páscoa. E lá só tem uma praia bem pequenininha. E nós fomos lá nessa praia e, pasmem, na areia, misturada às areias dessa pequena praia, não é? Milhões de fragmentos coloridos, brilhantes, eram plásticos, microplásticos, misturados na areia. E isso num lugarzinho distante, 4.000 quilômetros de água de qualquer terra civilizada. E ainda, a Ilha de Páscoa, ela serve como exemplo da exterminação da humanidade. Ela sofreu uma sequência de eventos catastróficos iniciadas pelo desmatamento. Pode ver que a terra é nua, não tem mata, não tem vegetação, não é? Sequência de desmatamento, depois houve doenças contagiosas, fome, guerras entre as tribos locais, né? E a população, que em 1400 era de 15 mil habitantes, entrou em colapso e foi reduzida a 111 pessoas no século XIX, mais ou menos 1850, ano de 1850. Praticamente desapareceu. Isso se aconteceu, não é, nesse sistema semi-isolado que é a Ilha da Páscoa, pode muito bem acontecer no contexto planetário. Tá bom? Vamos seguir. E aí, estamos na era que não é surpresa do novo coronavírus. Longe de ser democrático, o coronavírus e suas variantes atacam principalmente a população de baixa renda, residente nas favelas e periferias urbanas, usuários de trens e ônibus suburbanos, exponencialmente expostos ao contágio, quando comparados aos residentes dos bairros nobres, adeptos do home work e dos serviços delivery. Vamos seguir. Então, não tem nada de democrático. Aí, o nosso amigo, conferencista, profeta e filósofo Genebaldo Freire disse e escreveu no seu livro lançado este ano, Percepção Ambiental: a culpa é dos políticos. Estamos perigosamente deixando nas mãos da classe política decisões cruciais para a manutenção da nossa civilização. Justamente a classe onde prepondera o despreparo, em sua maioria, um subproduto repugnante
do expurgo da evolução, composto por arrogância, ignorância, insensibilidade, corrupção e indecência, dentre outras qualificações maléficas. Além de sua lamentável capacidade de transmitir seus genes obtusos, formando descendentes que perpetuam as suas atrocidades contra a evolução humana. São palavras do Genevaldo Freire Dias, publicadas agora em 2021. Vamos passar? Mas aí, o pior é que esse segmento minúsculo da sociedade, aliado às forças econômicas financeiras, detém um extraordinário poder de destruição e se reproduz exponencialmente como moscas, ratos e baratas, disseminando pestes nos 4 cantos do mundo. Nessa relação de causa e efeito, perde a natureza, a biodiversidade e a humanidade. Na minha opinião, uma vez eleito o político, daí em diante, por quatro gerações, não poderiam ser eleitos as esposas, os cunhados, as cunhadas, os filhos, as noras e os genros, por 4 gerações inelegíveis, para que não se perpetuem as dinastias políticas. É minha opinião. Vamos seguir? Então, na nova normalidade, milhares de perdas humanas poderiam ser evitadas. Eu acho que faltou atitude, planejamento, perseverança e responsabilidade no combate à pandemia. E aí nós estamos nessa situação de nova normalidade, que parece que o vírus foi embora, mas ele está aí atacando à espreita, não é? Com as armadilhas preparadas para nos engolir. Vamos seguir? Então, fazer o quê? O IPCC ele aponta alguns caminhos para reduzir o aquecimento global até meados do século. Que a preservação de florestas, nós temos que parar com isso, frear o agronegócio, não é? Esse avançar da soja que não serve para nos alimentar. Nós somos um país faminto, sendo os maiores produtores de soja do mundo. O custo ambiental e social desse cultivo monocultor é terrível para o país. Então, devemos preservar as florestas, devemos fazer o plantio direto, o cultivo mínimo florestal, aquecer o mercado de crédito de carbono com responsabilidade e injetar gás carbônico no subsolo e ainda a semeadura de plantas, algas no mar. Essa é uma forma de reduzir essa poluição, essa contaminação pelo CO2. E temos ainda, acrescentamos a resistasia, tema do nosso evento. Vamos seguir? Então, o crédito de carbono, na verdade, ele segue a premissa básica do poluidor pagador. Os países que poluem muito, os mais ricos, não é? Eles podem negociar esses créditos com os países que não poluem, porque não tem desenvolvimento econômico para isso. Muito bem, vamos seguir. E, então, as áreas protegidas no Brasil, que são 1.500, não é? E as terras indígenas devem ser protegidas, deve haver os mecanismos de proteção da biodiversidade e sociobiodiversidade no Brasil. Vamos lá? Então, a resiliência nos remete a atitudes tomadas para recuperar o equilíbrio dos ecossistemas
após as interferências naturais e ingerências antrópicas, provocando variações até irreversíveis nos ecossistemas. Então, é emergencial a retomada de ações efetivas com base nos conhecimentos ancestrais, o pensamento acadêmico científico e o bom senso, a fim de minimizar as consequências nefastas dos desequilíbrios ambientais e o caos instalado na sociedade contemporânea. Vamos seguir? E aí nós temos, nesse conceito, nessa concepção, a sociobiodiversidade, que é a sintonia, não é? É o equilíbrio entre as populações humanas, não é? A biodiversidade, a diversidade étnico-cultural, de modo a preservar os bens naturais e o patrimônio cultural, não é? Vamos lá? E as universidades? O retorno às atividades escolares normais e acadêmicas no Brasil é imperativo e urgente antes de finalizar o segundo ano com crescimento zero, este ano de 2021. Os campi universitários se transformaram em cidades mortas, seguem ruminando inertes, aguardando sei lá o quê, enquanto os ditos setores essenciais funcionam a pleno vapor. Os serviços de transporte, lazer e compra voltam a impulsionar as aglomerações humanas e a difusão das novas variantes do Covid-19 e as variantes mais resistentes, não é? Então, como a abertura para as academias, não é? Os transportes públicos lotados, os bares, os restaurantes, os shoppings, por que não, com responsabilidade, não é? Abrimos as universidades, né? Voltamos a ter as universidades e escolas pujantes, porque, afinal, é o pensamento e a inteligência do país que está jazindo, né, no ostracismo. Temos que fazer alguma coisa para mudar esse cenário, como se diz, de retrocesso no país. Nós temos que avançar e estamos fazendo a nossa parte. É isso. Muito obrigado, pessoal. Vamos em frente.